Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Sistema Solar e Podcast. Ficamos aí umas boas 2 semanas, na verdade, sem nenhum conteúdo. Explico o porquê. Estamos de volta. Explico o porquê. A gente teve algumas questões aqui no estúdio, algumas inovações, algumas renovações, mas enfim. Resumindo, estamos de volta. Ainda hoje sem convidado, só para poder voltar mesmo a colocar o trem nos trilhos. E então separei aí alguns assuntos para bater um papo, mais para falar mesmo. Já tem algumas entrevistas aí para essa semana também. Então a gente está de volta. Fiquem tranquilos, tá? Enquanto isso, Copas, né? Copas acontecendo, Copa do Mundo, Copa América. As meninas ontem foram. Eu tô gravando esse programa aqui na segunda-feira. Ontem elas foram eliminadas As meninas não, as mulheres, né? Ontem foram eliminadas na Copa do Mundo feminina. Mas enfim, um marco aí super legal, uma Copa do Mundo bem diferente das outras que eu acompanhei, principalmente porque muita gente acompanhou, muita gente estava sabendo, né? A Marta fez campanhas publicitárias. Eu acho que mais ou menos aquilo que rola quando tem a Copa do Mundo masculina rolou agora com várias mulheres também como comentaristas nos canais, né? Enfim, ainda tem algumas questões assim que ainda falam e de repente ter realmente aí uma narradora mulher, né? Fiquei até pensando se tinha alguma narradora mulher, que tem, sim, tem, mas alguma que venha rápido à mente das pessoas, alguma que seja realmente mais conhecida, que tenha a sua personalidade, assim, né? Quase um Rômulo. Como é que é o Rômulo lá da ESPN, sabe? O Rômulo. Oh, caramba, esqueci o nome dele, cara. Enfim, narrador da NBA. Ele é sensacional, né? Eu tenho. Bom, dificilmente eu fico aqui divulgando minhas redes sociais e falando, segue, aperta o sininho, enfim, aquelas coisas, né? Não vai ser dessa vez que eu vou fazer, tá? Mas o meu. Eu queria falar um pouquinho sobre o Twitter que eu uso, costumo usar bastante. Eu tô lá, inclusive, como @Felipe Solari. Lá falo bastante sobre as paixões, né? Sobre as coisas que a gente gosta e tal. Então acaba sendo sobre futebol, sobre esportes, basquete, cinema, música, né? Essas novidades aí do mundo, desse universo mais pop, né? Alguma série, algumas coisas assim. E uma coisa que eu nunca tinha muito me atentado são as threads, né? Que são ali sequências que, na verdade, o que é uma thread? É uma sequência de tweets que juntos formam uma história. Então, no lugar de você quer contar uma história ali no Twitter, no lugar de você colocar vários tweets, você coloca um tweet como principal e a partir daquele tweet você vai respondendo dentro desse mesmo tweet e vai formando uma thread, certo? Se eu tiver equivocado em alguma coisa, mas pelos meus estudos é isso, tá bom? Vocês me falam aqui, deixam no comentário, qualquer coisa assim. E existem diversas threads, né? De diversos assuntos. Tem de maquiagem, tem de futebol, tem de ficção, tem de, sei lá, de tudo quanto é assunto. E tem de suspense. Tem de terror. E tem algumas que te pegam. Que são realmente, assim, puxadas mesmo, né? E quase como contos da meia-noite, assim, eu sou um jovem de 37 anos e eu ouvia na minha infância radinho de pilha. E eu lembro que eu ouvia muito a Gazeta AM, que era, se eu não me engano, 810 AM. E lá, cara, tinha muito esporte, assim, rolava muito esporte, por isso que eu ouvia e tal. Mas, às vezes, no intervalo, entrava o conto da meia-noite. Às vezes era depois da meia-noite, né? E eu ficava, cara, pego. Nossa senhora. Ficava morrendo de medo. Porque eram umas histórias, assim, que eram
elas não envolviam monstros, sabe? Eram histórias que envolviam pessoas de verdade, eram histórias que envolviam as cidades do interior, Piracicaba, Sorocaba, né? Araraquara, sabe? À noite, na estrada, a mulher de branco. E eu tô preparando um conteúdo especial com relação a essas threads de terror, threads de suspense. Suspense da vida real do mundo moderno, do mundo atual. Não é nada em 1800 e bolinha, não. É agora, 2019 no metrô de Nova York, certo? Então assim, enfim, em breve a gente vai falar sobre isso aqui. Se você tem alguma experiência com threads de Twitter, seja lá qual for o seu assunto, mas se for de suspense e de terror, melhor ainda, você deixa aqui nos nossos comentários ou entre em contato comigo pela DM do Instagram, porque conforme eu consigo, eu procuro dar uma atenção aí a todo mundo, assim, principalmente a quem tenta trazer algum assunto, né, alguma coisa, propondo alguma coisa, né, algum debate, alguma coisa assim, realmente. Me agrada responder, tá bom? Falando um pouquinho de Copa América aí, bom, então tem essa coisa do thread do Twitter. Eu até abri aqui um pouquinho o que é, né, o thread, mas é basicamente isso mesmo que eu expliquei pra vocês. Acho que não tem nada a acrescentar aqui, mas fiquem ligados. Se vocês não usam o Twitter, usem o Twitter, viu? Porque é uma ferramenta muito legal que apesar dos anos, né, ela é uma anciã, basicamente, aí nas redes sociais. Começou há muito tempo e se mantém de um jeito muito legal. É um lugar muito legal para você ver as notícias, né? Quase em tempo real ali, realmente. Acho que é onde pipoca primeiro as coisas é ali pelo Twitter mesmo. Falando um pouquinho sobre a Copa América, tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é para essa camiseta. A camiseta da seleção, a branca, que a seleção brasileira está jogando, é você que está assistindo pelo Spotify. É a camiseta branca, a que faz alusão ali, né? Uma camiseta comemorativa, centenária e tudo mais. Que inclusive foi muito difícil da CBF conseguir, junto com a Nike, que essa camiseta aqui fosse realmente usada no torneio e tudo mais, porque ela não está dentro do estatuto, digamos assim. Enfim, eu não sei exatamente, mas eu sei que passa por aí, certo? Mas eles conseguiram estrear, né, na Copa América com essa camiseta branca aqui, maravilhosa, super clássica, onde a campanha da Nike também eram todos os jogadores com a camiseta pra dentro do calção, como se fossem figurinhas dos anos 50, enfim, muito classudo assim, muito legal, certo? Agora, outra das coisas mais legais aí da Copa América, realmente, na minha opinião, é o Cavani. Cavani que é um craque, e que sem essas frases feitas, né? Mas o cara é craque dentro de campo e o cara é fenômeno fora de campo, é craque dentro e fora de campo mesmo. Esses dias eu tava assistindo tem um programa no Uruguai chamado La Caja Negra. Programa muito legal, um apresentador muito legal também, e ele entrevista, a Caixa Preta, né? E ele entrevista, eu não sei se é só de futebol, mas enfim, agora pré-Copa América ele entrevistou alguns craques do Uruguai, o Cavani era um deles, e o Cavani é sensacional, tem os pés no chão, assim, é um cara muito centrado, é um cara que valoriza muito as suas origens e busca realmente trabalhar e fazer tudo na sua vida, mas sempre buscando voltar, né? Ou buscando saber que as coisas. Saber aonde estão as coisas de verdade mesmo, né? E nunca se distanciar disso. Fisicamente, às vezes você se distancia, mas emocionalmente não. Então, enfim, ele tem uma reação dentro de tantos programas que a gente tem por aí, do jogador que vai lá e aí ele assiste o vídeo do cara que foi seu primeiro técnico, do cara que foi um cara que formou ele na base, não sei o quê. E entre tantas entrevistas dessas, a do Cavani foi muito especial, porque você sente o peso e o valor que ele dá para essas pessoas. O Uruguai tem uma maneira de enxergar as coisas muito especiais, né? Tem uma maneira muito especial de enxergar as coisas. Os uruguaios, Eduardo Galeano, um
escritor, poeta maravilhoso. Acho que o meu favorito, com certeza, é uruguaio. Era uruguaio. O Mujica, né? O ex-presidente do Uruguai. Tanta gente especial que vem aí desse eixo. Inclusive o Porto Alegre abraça um pouco esse eixo de Argentina, Uruguai, né? O Rio de la Plata. Enfim, tem uma coisa aí. Tem uma filosofia de vida, uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de ser um pouco mais simples também nas coisas que se buscam na vida. Enfim, é um pouco amplo assim para falar, mas acho que dá para pegar um pouco aí o espírito. Tem um programa chamado Sangue Latino, acho que é Sangue Latino do Canal Brasil, deixa eu ver aqui se é Sangue Latino. É um programa que tem várias entrevistas, passava no Canal Brasil e tem todo esse arquivo dentro do YouTube, inclusive. Muito legal, vale muito a pena a pesquisa. É isso mesmo, Sangue Latino. Então tem com o Eduardo Galeano, que esse vale muito a pena. Coloca aí no YouTube, Eduardo Galeano, Sangue Latino. Meia hora que você vai ter uma viagem poética, uma viagem lúdica, assim, com um pensador dos tempos modernos. Um cara que conseguia transformar tudo em poesia, assim, enfim, é o autor também do As Veias Abertas da América Latina, que é um livro incrível, que conta a história das nossas bases, das nossas raízes, de onde viemos aqui na América Latina, de como eram os nossos impérios, de como era a nossa riqueza, a prata, o ouro, tudo isso que a gente tinha em abundância aqui, né? A Argentina vem de Argentum, né? Argentum, que é prata, né? Em latim. Então, enfim, ele fala sobre o Império da Bolívia, de La Paz, fala sobre Machu Picchu, fala sobre os imperadores incas, o Império Inca, enfim, nossa, e os cavalos, e enfim, e aí a chegada dos europeus, dos portugueses, dos espanhóis, e como esse povo todo foi dizimado já logo na primeira semana, já por doenças, porque só de ter o contato ali com o homem da Europa que trazia doenças e que, enfim, que aqui eles não estavam com os seus anticorpos preparados, né, porque nunca tinham tido contato com esse tipo de coisa e tal. Enfim, é muito especial. Esse livro é muito conhecido e vale muito a pena. Às vezes eu acho que o Brasil acaba ficando um pouco desconectado com toda essa cultura latino-americana. Primeiro por conta do idioma, do espanhol, com o espanhol que conecta toda a América Latina, menos o Brasil. E o tamanho do Brasil que engole toda a América Latina, né? Mas enfim, eu acho que esse filme Sangue Latino é um filme... Esse programa Sangue Latino é um programa brasileiro que consegue conectar e respeitar e valorizar essas raízes latinas que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque você acaba abrindo aí o seu leque, né? Você abre o seu horizonte, né? Você tem aqui músicos incríveis e poetas incríveis, e aí de repente você se dá conta com vários latino-americanos vindos de vários lugares, né? Cortázar, Gabriel Garcia Marques da Colômbia, Cortázar, se eu não me engano, é chileno, e aí você tem Eduardo Galeano, e você tem Llorca, e você tem... Enfim, tem muita coisa na língua espanhola que vale a pena, de literatura, de música. E aí aqui nesse Sangue Latino você tem Eduardo Galeano, Caetano Veloso, Mia Couto, tem o Ricardo Darín, que é um programa muito legal, muito especial, que vale a pena assistir também. Tem Gregório do Vivier também, enfim, muito legal, vale a pena a pesquisa. Pesquisa aí, procura. E se quiser procurar também La Caja Negra com Cavani, foi agora, tem 2 semanas, ou 10 dias, enfim, faz muito pouco tempo. Foi bem antes da Copa América agora. Então vale a pena, assiste aí, inclusive para você até assistir o Uruguai jogando com outros olhos, assim, para entender a garra e o Maestro Tavares, que é o mesmo técnico há mais de 10 anos e é muito mais conhecido como um professor do que como um técnico realmente. É um formador de pessoas, é um formador de caráter.
Explica muito também por que o Cavani brigou com o Neymar logo na primeira semana, assim, era óbvio que eles não iam se dar bem. São personalidades muito diferentes. Tem aqui alguns outros livros do Eduardo Galeano, se você se interessar. O livro dos abraços, Futebol ao Sol e à Sombra, porque ele era um apaixonado por futebol, fez filme sobre futebol também. O Caçador de Histórias. Vale a pena. Ainda continuando aí sobre essa dicas, né? Porque também meio sozinho, também primeira vez que eu faço aqui um podcast sozinho, eu falei, será que eu vou conseguir falar por mais de 15 minutos? Pois bem, cá estamos. Acabamos de bater 15 minutos. Queria falar, tenho assistido algumas coisas aí nesses aplicativos de vídeo on demand, né? Que você... Aí, Netflix, Amazon, Telecine Play. E assisti Olhos que Condenam, que é também conhecido, que em inglês é When They See Us, né? When They See Us, When They See Us. Que série, uma minissérie, né? 4 episódios. Aquilo que os americanos sabem fazer muito bem, cada vez melhor, e acho que depois, inclusive, dessas séries de video on demand, né, de Netflix e tal, acho que eles estão se aprimorando cada vez mais. Desculpa, talvez até esteja sendo um pouco injusto, porque eles já faziam incrivelmente bem. Filmes de julgamento, né? Os bastidores de julgamentos, as injustiças de um julgamento. E esse conta um caso real, o caso da jogger do Central Park, que meio que quem conhece esse caso por cima, meio que conhece esse caso por causa dessa história da jogger do Central Park, que era a menina que foi correr no Central Park, foi estuprada, foi abusada. E esses meninos que estavam lá no mesmo dia, essas crianças, né, negras serviram ali como um bode expiatório, serviram como um bode expiatório da situação toda, situações que a gente já viu, né, acontecer muito, mas ali o mais chocante são as crianças, né, e como as crianças foram induzidas a fazer aquilo, de como você pode realmente induzir o ser humano a qualquer coisa, né, e daqui a pouco, dali um pouco as crianças estavam confessando algo que não tinham feito, e até mesmo por uma questão da polícia ali, né, e deram os depoimentos sem os pais presentes, sozinhos, crianças, isso é proibido, isso seria proibido e tal. Então é uma história muito chocante, assim, é choque atrás de choque, né, e você fica meio boquiaberto. E daquele jeito que eles sabem fazer muito bem, então a fotografia, o roteiro, a condução do roteiro, a condução da história, das viradas, dos turning points, de como você busca o flashback da relação do pai com o filho, da decepção, né, da vida que passa, das relações que não se resolvem. As atuações são incríveis, são 2 gerações ali dos mesmos personagens, muito bem atuados, muito bem construídos, muito parecidos, inclusive com os caras da vida real, né? Como já foi feito naquela série do O.J. Simpson, como já foi feito na série do Versace, e que é legal, porque aí termina a série e você já abre o computador, já vai lá pesquisar, né, no Google como é que era, quem era, o rosto, as roupas, e aí você se dá conta que a série foi perfeccionista, minimalista, fizeram aquilo perfeito, então valoriza-se, né, o trabalho como um todo, assim, que eu acho que é a visão que eu sempre tenho quando eu assisto uma série, quando eu assisto um conteúdo desses, é o talento como um todo, o trabalho como um todo, e às vezes tudo se encaixa, né, a fotografia da série é maravilhosa, as lentes, né, a coisa muito macro, as coisas embaçadas em volta, é incrível realmente, super minissérie. Acho que a última vez que eu fiquei pego assim em uma minissérie, tá? Não série, mas uma minissérie de Netflix e essas coisas foi a do Idris Elba,
É a Beasts of No Nation. Beasts of No Nations. Beasts of No Nation. É incrível essa série. Beasts of No Nation. Eu acho que tem dois episódios, alguma coisa assim. Assistam também, porque vale muito a pena. E o Idris Elba é um baita ator também, né? Um cara espetacular. Tudo pode virar uma grande história, né? Essa é a grande verdade, assim. Então... E acho que esses serviços, assim, já sacaram isso e cada vez mais estão fazendo conteúdos, assim, acachapantes, que eu acho que essa palavra é bom sempre usar, né, essa palavra, acachapante, porque aí a pessoa meio que não entende muito bem, você já pode... Se tiver numa situação complicada na sua vida, solta a palavra acachapante e sai. Dá tempo. A pessoa vai ficar pensando, o que esse cara acabou de falar? Bom, pessoal, esse conteúdo é um pouco mais curto mesmo, mas é só pra marcar aí que a gente tá de volta, que o estúdio tá de volta, tá tudo bonitinho, tá tudo arrumado. Inclusive, eu vou fazer um episódio também especial com podcasters e começar a falar um pouquinho mais sobre todo esse universo e as mazelas também que envolvem, né? Enfim, os ônus e bônus que tem de se fazer um podcast, que na maioria a galera é mais no independente mesmo, né? Gerando esse conteúdo aqui. No meu tem imagem também, então sempre dá um pouco mais de trabalho. Pensa aí que o arquivo é sempre mais pesado, né? Você sempre tem um pouco mais de cuidado e atenção para poder subir também no YouTube, enfim. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, procura a gente lá, Sistema Solari, ou então nas redes sociais como @Felipe Solari, tá bom? Ou no Instagram ou no Twitter, beleza? E a gente segue por aqui, valeu a todos que ficaram comigo até agora, até uma próxima, um grande abraço, tchau!